Olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva. Hoje temos connosco o professor Pedro Morgado, médico psiquiatra no Hospital de Braga, investigador, professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e vencedor da primeira edição de um prémio em saúde mental, Science Award for Mental Health, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com um estudo sobre estratégias inovadoras para tratamento e avaliação de prognóstico nas perturbações obsessivo-compulsivas resistentes. Viva, professor Pedro Morgado. Olá, Tiago, Viva. bom dia. Tudo bem? Tudo bem comigo. Tenho um grande gosto em estar aqui para conversarmos sobre saúde mental. O prazer é todo nosso. Ora, para iniciarmos a nossa conversa, e sendo uma pessoa que lida diariamente com os problemas de saúde mental, qual é a sua perspectiva sobre o estigma e os mitos que rodeiam este tema? Ora, é um bom início de conversa, porque de facto o estigma e alguns mitos que estão à volta da doença psiquiátrica, da saúde mental, têm sido um entrave para o nosso trabalho e para aquilo que é a melhor compreensão da doença psiquiátrica na nossa sociedade. Eu penso que nós temos que falar sobre a doença psiquiátrica como algo que é estranho às pessoas que estão num determinado momento a experienciar essa doença, algo que não as caracteriza, algo que não é a sua natureza, mas sim algo que está entre a pessoa que está a sofrer, entre a pessoa que está doente e a sua própria vida. Algo que impede as pessoas de usufruírem da sua saúde mental, isto é, impede as pessoas de se realizarem em todas as suas potencialidades. E, portanto, nós temos que compreender bem o que é a doença, temos que conhecer os estigmas, conhecer os mitos, para também, na sociedade, criarmos um espaço de maior segurança e de maior conforto para as pessoas que sofrem de doença psiquiátrica. Exato. E consegue identificar alguns dos maiores mitos com que os doentes têm de lidar ou lidam frequentemente? O principal mito é um mito que vem do desconhecimento que existia desde há muito tempo acerca da doença psiquiátrica, e em que a doença, durante muito tempo, foi confundida com algo sobrenatural, algo que não tinha a ver com o funcionamento do organismo das pessoas, algo que estava na alma para aqueles que são crentes, na mente para outros que começaram a ter uma abordagem um pouco mais científica disto, mas em que tanto uma como outra perspectiva se afastam daquilo que é a realidade. As doenças psiquiátricas são doenças do corpo, de um órgão muito específico, do cérebro, e têm uma manifestação que afeta o pensamento, as emoções, o comportamento, mas elas são doenças do organismo, como outras doenças quaisquer. Este é o principal mito e a principal dificuldade que nós temos à volta das doenças psiquiátricas. Mas depois há outros, por exemplo, o mito de que uma pessoa é demasiado nova para ter uma doença psiquiátrica ou para fazer um tratamento psiquiátrico, o mito de que os tratamentos psiquiátricos podem ser nefastos ou ter efeitos negativos ou que não devem manter-se durante muito tempo, mesmo quando são necessários. O mito de que as pessoas com doença psiquiátrica são mais agressivas ou mais violentas ou mais perigosas do que todas as outras pessoas. O mito de que as pessoas com doença psiquiátrica são mais frágeis ou mais incapazes do que as outras. Portanto, nós temos uma sociedade em que todos estes mitos acabam por ter um impacto muito negativo nas pessoas que têm doenças, nas suas famílias e na sociedade como um todo. São mitos, de facto, com um enorme impacto na sociedade, como referiu, de resto. Faz ideia de onde terão surgido estes mitos? Consegue avançar uma explicação? O início é muito difícil de ser descrito, mas eu penso que a curiosidade que o ser humano teve em compreender estas doenças e em procurar explicações ainda sem utilizar o método científico, estará na base do início daquilo que é a estigmatização e os mitos à volta da doença psiquiátrica e da psiquiatria. Portanto, essa foi a razão. Nós encontramos explicações para a doença psiquiátrica na antiguidade clássica e até em tempos anteriores àquilo que eram as civilizações egípcia, grega e romana. Mas depois, durante a Idade Média, onde há um grande predomínio da concepção cristã à volta da saúde e da doença, e em que a doença psiquiátrica é muito associada ao pecado e a algo como que um castigo que era feito às pessoas,
acabou por ter um impacto muito negativo naquilo que é a nossa conceptualização mais moderna da doença psiquiátrica e, portanto, vem daí grande parte daquilo que são os nossos conceitos negativos à volta da doença psiquiátrica. E depois a sociedade como um todo, e como o Tiago bem referia, acabou por perpetuar estes mitos. E como é que o faz? Através da literatura, através do cinema, através das séries, onde repetidamente associa determinados estereótipos a sofrer-se de doença psiquiátrica. E, portanto, nós começámos a ver que a pessoa com doença psiquiátrica era associada à pessoa que comete crimes, era associada à pessoa que não sabe comportar-se em contextos sociais, era associada a uma série de aspectos negativos que ajudam a perpetuar conceitos que nós já sabemos que estão errados e que se afastam muito da realidade. Mas esta sobreexposição acaba por contribuir para que a verdade e a realidade ainda seja difícil de captar e de apreender para a generalidade das pessoas. Questiono quais poderão ser as principais consequências para os doentes da exposição e vivência diária do preconceito associado à doença mental. Porque isto tem um impacto, naturalmente. Sim, tem um impacto muito significativo nos doentes, nas famílias e na sociedade. Tiago, isso me permite, eu acho que é preciso falar muito de saúde mental, mas é preciso sobretudo falar bem de saúde mental, porque Exatamente. Às vezes também vemos que com demasiada rapidez se fala sobre a saúde mental e sobre a doença psiquiátrica e se continuam a difundir estes estereótipos, estes preconceitos, por exemplo, naqueles programas que se dedicam muito a falar de crimes e onde está sempre presente esta estigmatização e esta associação à doença psiquiátrica. Mas então, porque é que isto é importante e porque é que nós temos que combater o estigma, o preconceito, os estereótipos, os mitos à volta da doença psiquiátrica? Porque, em primeiro lugar, eles geram na pessoa que está doente muito sofrimento, o sofrimento que deriva da discriminação e da sensação de que se está a ser olhado de uma forma diferente pelos outros, de que se está permanentemente a ser julgado. Em segundo lugar, porque atrasam muito a procura de ajuda, seja porque a pessoa tem vergonha daquilo que é a sua condição, seja porque por vezes até tem dificuldade em reconhecer a doença, porque a doença está tão estigmatizada, é-nos dito que a doença é uma coisa e depois as pessoas que vivem a experiência de estar doentes descobrem que é outra e, portanto, têm dificuldade em compreender que estão doentes e que podem beneficiar de ajuda. É um problema e tem como consequência também que as próprias famílias, os amigos, têm maior dificuldade em abordar aqueles que estão doentes e em ter com eles uma conversa como teriam se a pessoa estivesse a sangrar ou se a pessoa tivesse uma perna partida, coisas que nós falamos com muita naturalidade e em que nós nos oferecemos para ajudar. E aqui parece que há um certo receio, parece que não queremos falar disto porque o outro pode interpretar mal. E essa é também uma consequência significativa. E depois, consequências muito práticas, por exemplo, na procura de emprego, na manutenção dos empregos, em que nós temos muitas situações de discriminação que ainda impendem sobre as pessoas que têm doenças psiquiátricas. E, portanto, as consequências são reais e as consequências custam-nos não só sofrimento, mas também, às vezes, situações de doença que acabam por se agravar porque não têm o tratamento adequado no momento certo. Claro. E do ponto de vista de indicadores objetivos que materializem esse impacto, no nosso país já se fez essa análise ou ainda não? Ou ainda está por fazer? No nosso país há alguns estudos que procuraram perceber como é que o estigma existe nas diferentes pessoas e se ele é significativo ou não. E aquilo que os estudos têm demonstrado é que, de facto, os profissionais de saúde mental ou as pessoas que lidam mais frequentemente com alguém que sofre de uma doença psiquiátrica têm menos estigma do que a generalidade da população. E isto tem a ver com duas coisas. Por um lado, a familiaridade e, por outro lado, o conhecimento baseado na ciência. E portanto, isto demonstra-nos quais são os ingredientes que nós precisamos de fazer, de utilizar para mudar a sociedade e para trazer o resto da sociedade para mais perto das pessoas que são profissionais de saúde e dos familiares no que diz respeito à redução do estigma. E basicamente o que é que precisamos de fazer? Precisamos de falar mais de doença psiquiátrica, precisamos de conhecer mais pessoas no espaço público, precisamos que as pessoas falem sobre estas doenças como falam de outras, sem medo, porque precisamos desses exemplos para normalizar a doença psiquiátrica e depois precisamos de difundir cada vez mais e melhor
literacia em saúde, nomeadamente literacia em saúde mental. E se analisarmos mais, enfim, à escala portuguesa, diria que esta questão do estigma será transversal a toda a sociedade ou é específica de alguns grupos sociais? Bem, o estigma pode estar presente em toda a sociedade. O estigma enquanto a pessoa que estigmatiza, vamos dizer assim, ou seja, eu quando vejo alguém com uma doença psiquiátrica, coloco-lhe um rótulo e concluo uma série de coisas só porque sei que aquela pessoa tem uma doença psiquiátrica. Nesta perspectiva, há uma transversalidade em relação a todos os grupos sociais e a única exceção serão, porventura, como já referimos, os profissionais de saúde mental, porque têm um maior contacto com a doença psiquiátrica. No que diz respeito a sofrer estigma, as doenças têm estigmas que são próprios, ou seja, o preconceito em relação à depressão é diferente do preconceito em relação à esquizofrenia e é diferente do preconceito em relação à doença obsessiva ou compulsiva. E aí eu diria que claramente as pessoas que sofrem de perturbações aditivas têm sofrem um estigma muito superior em relação a todas as outras pessoas com doença psiquiátrica. Portanto, o alcoolismo... O alcoolismo, o uso de drogas, a toxicodependência, tudo isso são situações altamente estigmatizadas e com uma visão muito negativa por parte da sociedade e até por parte de alguns componentes dos sistemas de saúde. Por outro lado, as questões relacionadas às psicoses, porque é uma doença muito diferente daquilo que é a vivência normal de uma pessoa e, portanto, há alguma incompreensão da doença que gera mais estigma e mais discriminação. E depois todas as outras doenças, nomeadamente a depressão, que tem aqui também um estigma muito negativo e em que muitas vezes as pessoas confundem a incapacidade de uma pessoa fazer alguma coisa porque está doente com a preguiça, a má vontade, a desmotivação. E isto é algo que é muito negativo para quem está a viver uma situação de doença e é também algo muito estigmatizante, muito preconceituoso e muito errado, por maioria de razão. Claro. Enfim, ouvindo as suas palavras, eu atrever-me a dizer, se calhar, enfim, generalizando, que por vezes a doença confunde-se com a própria pessoa, ou a pessoa confunde-se com a própria doença. E que papel poderão ter os profissionais e as organizações que trabalham em saúde na mitigação do preconceito, na mudança de mentalidade da sociedade? Eu sei que, portanto, referiu há pouco que portanto, o estereótipo, o preconceito não está tão visível, não é tão visível em grupos de profissionais de saúde específicos, sobretudo aqueles que trabalham em saúde mental. Portanto, vejo aqui, eventualmente, o desafio ou a oportunidade também para acelerar este processo de alteração de mentalidades que nós precisamos. Tem que passar necessariamente pelos profissionais de saúde. Qual é a sua leitura desta A minha leitura é recuperar uma mensagem da Organização Mundial de Saúde que a saúde mental deve estar em todas as políticas, todas. Agora, há políticas que são prioritárias, a primeira das quais é ao nível da educação. Nós precisamos que as escolas, desde o ensino pré-escolar, favoreçam a saúde mental naquilo que são as suas políticas educativas, favoreçam a aquisição de competências emocionais nas crianças desde idades muito precoces, tenham políticas... É sobre essas faixas etárias que considera que deveria ser prioritária a intervenção? Nessas tem que ser prioritário porque essas são o nosso futuro, não é? As pessoas que vão cuidar de nós daqui a 20 anos estão agora a começar a sua escola e, portanto, é nessas que nós temos o maior potencial de ganho e de mudança social. E, portanto, aí o investimento é muito bom. Precisamos de investir na educação para competências emocionais, precisamos de intervir nas situações de bullying, precisamos de ter políticas que olhem às pessoas que são mais vulneráveis e que têm situações extraordinariamente traumatizantes durante o seu percurso escolar, porque aí, como eu dizia, nós estamos a ganhar o futuro e estamos a garantir que no futuro vamos ter uma sociedade com maior capacidade de entender os outros, de os compreender, de os respeitar e também de se compreender e de se respeitar a si próprio, e isto é fundamental. Ao nível das políticas de emprego, as organizações de trabalho devem promover, junto das chefias, junto de todos os trabalhadores, literacia em saúde mental, devem ter programas para incorporar os aspectos da saúde mental
naquilo que é o desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores, devem ter programas para lidar com situações de doença psiquiátrica que naturalmente surgem em todas as organizações e para as quais é preciso ter respostas profissionais. Mas também ao nível da própria organização da sociedade, porque nós precisamos de campanhas de informação que cheguem ao maior número de pessoas. Precisamos que os médicos de família, nas suas relações com os pacientes, também incorporem aspectos de literacia à volta da saúde mental e também promovam a aquisição de bons hábitos e estilos de vida à volta da saúde mental. Portanto, há muitas áreas e há muitos níveis nas quais nós temos que trabalhar para garantir que vamos conseguir que a sociedade incorpore aquilo que são os conceitos corretos à volta da doença psiquiátrica e da saúde mental. E já agora, também nos decisores políticos e naqueles que aparecem na televisão, que muitas vezes continuam a fazer comentários que são desapropriados, ou porque usam uma doença psiquiátrica como um insulto para se referirem a um adversário político, ou porque falam até às vezes com alguma leveza, não é? Precisamente para caracterizar uso medidas abusivo políticas. de conceitos. E temos que mudar isso, temos que de facto envolver todos. E acha que os meios de comunicação social, os mídias em geral, poderão ter, enfim, ter algum papel nesse processo? Já agora, as novas tecnologias, nesta era de transição digital, poderá a intervenção sobre, enfim, este mindset, este caldo cultural em que vivemos, poderá também passar por aí ou não? E haverá riscos associados ao mundo digital que teremos que acautelar? Sim, eu diria que os meios de comunicação tradicionais continuam a ter um papel muitíssimo importante naquilo que é a disseminação da boa informação e já agora também da má, portanto precisamos de os incentivar a que continuem a divulgar a boa e de prevenir a difusão da má informação. No mundo digital há também muitas potencialidades, porque podemos chegar a muitas pessoas com intervenções que, se forem bem montadas, podem também trazer aqui muitos ganhos e, portanto, a relação custo-benefício é muito forte. Mas, como tudo na vida, sempre que há um bom instrumento, ele pode ser utilizado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E, portanto, no mundo digital também há muitos riscos associados à saúde mental. Desde logo riscos relacionados com o uso abusivo e até aditivo das redes sociais, de jogos por via digital. Portanto, temos aqui uma série de novos problemas e novos desafios de saúde mental aos quais temos que responder, e também porque muitas das situações de bullying, das situações de agressão que aconteciam no mundo real, foram agora transferidas para o mundo digital, e portanto nós temos que ter mecanismos de regulação que rapidamente as identificam e que protejam as pessoas que são vítimas dessas situações. Do ponto de vista mais macro, o mundo digital também tão depressa passa as boas mensagens como passa os estereótipos e as más mensagens e as mensagens discriminatórias, e portanto aí também precisamos de regulação para garantir que há um equilíbrio entre aquilo que é a liberdade de expressão das pessoas, que naturalmente tem que ser respeitada, e aquilo que são mensagens nocivas e que têm um impacto negativo na vida das pessoas. Falando agora do Programa Nacional para a Saúde Mental, foi considerado prioritário pela Direção-Geral de Saúde, acha que teve algum impacto na organização global do sistema público de saúde e considera ter havido melhoria no acesso aos cuidados, enfim, das pessoas com problemas de saúde mental ou não? Sim, qual é a sua o Programa Nacional para a Saúde Mental tem sido muito importante a dois níveis. O da concretização do Plano Nacional de Saúde Mental, que é algo que já tem décadas de existência naquilo que é o seu desenho e que tem vindo a ser implementado progressivamente e que, se acredita, trará muitas melhorias àquilo que são os cuidados de saúde mental e ao acesso também a estes cuidados de saúde mental. Mais recentemente, o programa foi transformado numa Coordenação Nacional para as Políticas da Saúde Mental, o que garante uma maior capacidade de execução destas políticas. Portanto, há de facto consequências muito positivas desta consideração da saúde mental como algo que é prioritário na nossa sociedade e que tem um impacto em todos os outros componentes da sociedade e, portanto, algo que deve merecer a atenção e o investimento por parte do Ministério da Saúde. E isso tem acontecido
e tem tido como resultado um maior acesso a cuidados. Em primeiro lugar, porque há um reforço daquilo que são os profissionais de saúde que trabalham na saúde mental, seja em número de psiquiatras, em número de psicólogos, de terapeutas ocupacionais, enfermeiros de saúde mental, de assistentes sociais. Todas estas classes profissionais têm aumentado significativamente ao longo dos últimos anos. Não significa que já estejamos num nível satisfatório, precisamos de fazer mais, precisamos de trazer ainda mais gente, mas de facto há aqui um aumento muito expressivo de todos estes trabalhadores de saúde mental no Serviço Nacional de Saúde e, em segundo lugar, a disseminação dos serviços locais de psiquiatria e saúde mental por todo o território também aproximou as pessoas dos cuidados e, portanto, nós temos aqui um aumento muito significativo do acesso aos cuidados de saúde mental. Além da descentralização, neste momento nós estamos a evoluir no sentido de prestação de serviços de saúde mental ainda mais perto das comunidades. Portanto, os serviços já estão mais perto do que estavam os hospitais psiquiátricos no passado e agora os serviços vão ter equipas, que são as equipas comunitárias, que vão estar na proximidade das populações que servem e, portanto, vão se deslocar daquilo que são os seus hospitais para os concelhos onde estão sediadas estas equipas comunitárias e trabalhar com todos os agentes locais, com os centros de saúde e as unidades de saúde familiares de cada uma das regiões comunitárias, com as autarquias, com as associações da sociedade civil e, portanto, prover estes cuidados de saúde na comunidade. Isto é algo que, do ponto de vista dos resultados em saúde, foi demonstrado como muito positivo e, portanto, que irá ainda melhorar mais o acesso aos cuidados de saúde mental. Nesse processo, naturalmente, que os médicos de família terão também um papel bastante relevante, não é? Decisivo. Os médicos de família são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, recebem praticamente todas as situações em que há doença psiquiátrica e tratam uma grande parte das situações de doença psiquiátrica. A ansiedade, as perturbações depressivas, são globalmente tratadas nos centros de saúde pelos médicos de família e, sempre que disponível, pelos psicólogos que também trabalham nos centros de saúde. E, portanto, esta é, de facto, a forma como os sistemas de saúde avançados olham para a doença psiquiátrica e é também o caminho que nós estamos aqui a percorrer em Portugal. Além disso, além de reconhecerem, diagnosticarem e tratarem bem as doenças mais comuns, que são a ansiedade e a depressão, os médicos de família têm um papel muito importante ao identificar as situações de doenças que necessitam de encaminhamento para os hospitais, como as psicoses, as doenças obsessivo-compulsivas, as doenças do comportamento alimentar, e depois de os doentes já estarem em acompanhamento nos hospitais, continuarem a garantir todo o seu apoio para todas as outras patologias que não aquelas que estão a ser tratadas no hospital. Portanto, o papel do médico de família é fundamental também nesta melhoria de acesso que nós referíamos atrás, porque de facto também nos cuidados de saúde primários o acesso ao tratamento tem aumentado significativamente nos últimos anos. Felizmente. Transitando agora, portanto, do nível comunitário para os hospitais, para o nível terciário, os hospitais psiquiátricos viram sempre muito o estigma da doença mental. Considera que se evoluiu favoravelmente com a implementação deste programa para a saúde mental? Acha que isso teve também um impacto benéfico? Esse é um dos principais ganhos com o plano de saúde mental, que é nós passarmos a ter a psiquiatria ao lado das outras especialidades nos hospitais gerais. Porque isto é demonstrar que não basta dizer que as doenças psiquiátricas são iguais às outras. É preciso agir como as doenças psiquiátricas, sendo igual o seu tratamento ao que se dá às outras doenças. E, portanto, esta questão da transformação dos hospitais psiquiátricos foi fundamental e é fundamental para a redução do estigma da doença psiquiátrica e é mais um dos fatores em que esta evolução está a acontecer de forma muito positiva. E muito interessante, portanto, esta leitura. Como é que ficará, digamos assim, o conceito do hospital psiquiátrico no futuro? Bem, aquilo que Qual está é o papel previsto, que fica reservado para estes hospitais? aquilo que está previsto no plano de saúde mental, que está em vigor em Portugal, é que nós, no futuro, possamos não precisar de hospitais psiquiátricos. A concepção é de que as pessoas com doença psiquiátrica serão tratadas cada vez mais cedo, terão cada vez melhor prognóstico nas suas doenças
e nós não vamos precisar dos hospitais psiquiátricos. Todos os cuidados vão ser prestados na comunidade e nos hospitais gerais. Portanto, este é um dos objetivos do nosso plano de saúde mental e é aquilo que nós acreditamos que poderá acontecer no futuro e seria a melhor de todas as situações, nós podermos prestar todos os cuidados entre os hospitais gerais e a comunidade. Muito bem, é uma perspectiva para o futuro que, de facto, bastante risonha e interessante, não é? E pelo qual penso que, conceito pelo qual penso que é lícito trabalhar. Não podemos naturalmente deixar de ignorar o contexto epidemiológico associado à Covid. Passamos sempre pela Covid. Qual considera ter sido o maior impacto da pandemia em termos de saúde mental? Ora bem, a pandemia foi um desafio brutal para toda a sociedade. Trouxe aqui uma série de problemas, não só económicos, uma série de medos relacionados com a contração da própria doença, uma série de lutos que tivemos que fazer e, portanto, a pandemia aumentou o número de pessoas que experienciaram sofrimento mental, aumentou o número de pessoas que desenvolveram doenças psiquiátricas, nomeadamente depressão, ansiedade, stress pós-traumático e doença obsessiva-compulsiva, isto é corroborado pela maioria esmagadora dos estudos a nível internacional e também aqui no nosso país houve um aumento da prevalência destas doenças, mas também houve depois, para a maioria das pessoas, uma extraordinária capacidade de adaptação e, portanto, nós vivemos em sofrimento durante algum tempo e depois adaptámos-nos, encontramos recursos para, sem doença, ultrapassarmos o sofrimento que a pandemia nos provocou. Agora, a pandemia, ao universalizar a experiência da doença psiquiátrica e ao ter motivado toda esta discussão pública em volta da saúde mental, também trouxe a saúde mental para o centro das preocupações da sociedade. E isto é algo que nós devemos saber utilizar agora em benefício das pessoas que estão a sofrer de doenças psiquiátricas ou que vão sofrer de doenças psiquiátricas no futuro. Portanto, nós temos aqui um grande desafio que é agora vamos ter um aumento do número de pessoas com doenças psiquiátricas, isso também se tem notado naquilo que é o número de pedidos de consulta, naquilo que é o recurso que se vê não só dentro do SNS, mas também fora do SNS, a consultas de psiquiatria. O desafio vai ser dar às pessoas que estão doentes o tratamento adequado e preparar a sociedade, porque virão outras pandemias, virão outras dificuldades e nós temos que estar melhor preparados para evitar que mais pessoas adoeçam. Portanto, no desafio enorme, tremendo que toda a sociedade viveu com esta exposição à vivência pandémica, enfim, nesse desafio, como dizia, reside também, ou está a residir a oportunidade para desmistificar, para desconstruir estes mitos associados à saúde mental, que é bastante relevante. Para concluirmos a nossa conversa, enfim, lançaria assim uma questão genérica, o que faltará fazer para entendermos, enquanto sociedade, e aceitarmos a importância da saúde mental como pilar integrante, fundamental da saúde global do indivíduo. Será esse o caminho para eliminarmos de vez o preconceito? Entendermos o indivíduo holisticamente? Sem dúvida, eu penso que na sua pergunta quase deu a resposta. Eu acredito que nós já caminhamos muito, nós fizemos um longo e muito positivo caminho no tratamento das doenças psiquiátricas, na forma como a sociedade vê a saúde e a doença mental. E eu acho que é muito importante nós também celebrarmos aquilo que fazemos bem e por isso gosto sempre de dizer, nós estamos hoje muito melhor do que estávamos há 20, 40, 60 anos, no que diz respeito à saúde mental, ao respeito e à valorização das pessoas com doença psiquiátrica. Mas temos um longo caminho a percorrer e por isso temos todos nós uma enorme responsabilidade no que diz respeito às doenças psiquiátricas, porque as pessoas que sofrem de doença psiquiátrica precisam das respostas hoje e não amanhã ou daqui a 10 anos. Portanto, nós temos que mudar a sociedade agora. Há uma urgência social em fazermos mais no que diz respeito à saúde mental. E grande parte passa por reconhecermos que a saúde é algo que é fundamental para cada indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Que sem saúde nós não nos realizamos por completo, sem saúde nós não somos produtivos do ponto de vista das empresas, sem saúde nós não conseguimos ter uma família harmoniosa, sem saúde a nossa sociedade é pior e, portanto, nós temos que ter a saúde como um bem que não é negociável, é um bem universal e que tem que chegar a todos.
Em segundo lugar, nós temos que saber que a saúde mental é um componente da saúde como outro qualquer, que as doenças psiquiátricas são doenças do cérebro, como as doenças cardíacas são do coração, como as doenças oncológicas são de um órgão qualquer. Portanto, estamos a falar de doenças do corpo, que têm uma expressão no comportamento, nas emoções, no pensamento das pessoas. E por fim, temos que aceitar que somos todos diferentes, que adoecemos todos de formas diferentes, mas que é na diversidade que está o grande valor da nossa sociedade e, portanto, ainda bem que nós somos diferentes, ainda bem que nós adoecemos de formas diferentes. Perante alguém que está doente, eu devo ser mais curioso e ter menos medo. Eu devo ter maior capacidade de ouvir e de respeitar do que de estar a dar opiniões sobre coisas que às vezes eu nem sei bem o que dizer ou estou a qualificar sem ter o conhecimento certo. Nós precisamos de uma sociedade que se senta mais vezes para falar das dificuldades de cada um, para falar das angústias, dos anseios de cada pessoa e para se disponibilizar para criar o espaço de conforto que todos nós precisamos de vez em quando estamos em sofrimento. E, portanto, se cada um fizer isto, em conjunto, acho que fazemos uma grande parte daquilo que é necessário fazer. Muito bem, professor. Ser mais curioso e ter menos medo. Acho que é um excelente mote para terminarmos a nossa conversa. Muito obrigado pela sua participação no podcast Viva para lá da Depressão. Muito obrigado. Obrigado a si que nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguir-nos aqui ou em www.vivaparaladadepressão.pt, onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental. Sem preconceitos, sem dramas. O próximo podcast é já dia 26, com um campeão olímpico que superou a depressão. Até lá, viva para lá da depressão. Viva, viva. Olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva.